Olá, meu nome é Amanda. Eu vou apresentar o colóquio sobre o livro Estado, Governo e Sociedade para uma Teoria Geral da Política, escrito pelo Norberto Bobbio. Estado, Governo e Sociedade mostra o quão importante é o Estado. É uma compilação dos diversos filósofos. O livro mostra também as diversas concepções de sociedade civil, sua importância para com o Estado e a importância do Estado ser detentor do poder. Fala também sobre o fim do Estado, que não está próximo de acontecer, porque para haver uma sociedade sem Estado, é necessário uma sociedade sem a necessidade do aparato coercitivo. Então, essa sociedade deveria ser totalmente moralizada, com muito bom senso, para saber delimitar a liberdade individual com a coletividade. O primeiro capítulo fala sobre a grande dicotomia entre o público e o privado. O primeiro termo, público, se sobrepõe ao privado. Para ele, a esfera do público chega até onde começa a esfera do privado. Para o autor, o vínculo que une o Estado aos cidadãos é permanente e irrevogável, enquanto o vínculo contratual é revogável. Quanto ao termo primado do privado, os institutos principais são a família, a propriedade, o contrato e os testamentos. Bobbio cita Locke, o qual fala sobre a inviolabilidade da propriedade, concepção do liberal do Estado e do Estado mínimo. Fala-se também sobre o primado do público, contraposição do interesse coletivo ao interesse individual e sobre a necessária subordinação. Ele significa o aumento da intervenção estatal na regulação coativa dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos infraestatais. Para o autor, a distinção público-privado se duplica na distinção política e economia, com a consequência de que o primado do público sobre o privado é interpretado como o primado da política sobre a economia. Já no segundo capítulo, a sociedade civil, o autor fala sobre a dicotomia da sociedade civil e Estado. Negativamente, a sociedade civil estende-se como sendo a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, e este como conjunto de aparatos que no sistema social organizado exerce poder coativo. Os partidos políticos têm um pé na sociedade civil e um pé nas instituições. A opinião pública tem um papel fundamental, pois sem essa, a sociedade civil pode perder sua função e até desaparecer. De acordo com Bobbio, Marx chama de sociedade civil o conjunto das relações econômicas constituídas de base material, a esfera na qual agem os aspectos ideológicos que buscam exercer a hegemonia e, através da hegemonia, obter o consenso. É civil não porque distingue da sociedade doméstica ou da sociedade natural, mas porque se contrapõe às sociedades primitivas. A sociedade civil, estado de corrupção, segundo Rousseau, a variedade dos significados da expressão sociedade civil é verificada na digressão histórica. No terceiro capítulo, que é Estado, Poder e Governo, o autor fala sobre a história das instituições políticas e história das doutrinas políticas, fontes para o estudo do Estado. Compreendemos também sobre os limites internos, povo e externo, relação com os outros estados. Há diversos tipos de Estado, como, por exemplo, monarquia, que é o governo de um, república, que é o governo de todos, divide-se também em três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Como fonte, inclui-se as leis, que regulam as relações entre governantes e governados. Os estudos foram estendidos aos escritos, testemunhos dos autores, das avaliações dos contemporâneos, estudo do parlamento e também outros. Convenciona-se atribuir o estudo do Estado às disciplinas filosofia política, ciência política, Estado como ordenamento jurídico e Estado como uma forma de organização social.
Bobbio também fala sobre as teorias sociológicas de Estado. A marxista, que é a base econômica e superestrutural, preocupada com a mudança social, e a funcionalista, preocupada com o problema da conservação social. Segundo o autor, no ponto de vista sistêmico, para representar o funcionamento do Estado, a função das instituições políticas seria de dar resposta às demandas provenientes do ambiente social. De acordo com Bobbio, no século XIX surge a ideia da inevitável extinção do Estado, ou ao menos da sua redução nos mínimos termos. Assim, o que se tem hoje é um aprofundamento crítico do estudo concreto do funcionamento da máquina estatal. Por isso, torna-se viável a descrição da passagem do Estado feudal à monarquia absolutista, ou a gradual formação do aparato administrativo, através da qual se pode construir o processo de formação do Estado moderno e contemporâneo. Por outro lado, tal reconstrução do Estado como ordenamento não tinha feito com que se esquecesse que ele é também uma forma de organização social e que, como tal, não poderia ser dissociado da sociedade e das relações sociais subjacentes. Assim, pouco a pouco, a sociedade, nas suas várias articulações, torna-se o todo, do qual o Estado, considerado restritamente como o aparato coativo, com o qual um setor da sociedade exerce o poder sobre o outro. E sobre o curso da humanidade, se desenrolou das sociedades menores, como família, ao estado da atualidade, a tendência inverte-se para o processo inverso, que vai do estado opressivo à sociedade que é libertada. As formas de poder são a economia, a ideologia e também a política. A do poder político é aquela que se vale da posse de determinados bens. O poder ideológico é aquele que se vale da posse de determinadas formas do saber. O político caracteriza-se pela utilização da força para proteger dos ataques externos ou para impedir a própria desagregação interna. E o último capítulo é sobre a democracia e a ditadura. Formas de governo que se divergem na prática com diferentes modos em que são aplicados. Em toda a história, o termo democracia foi utilizado para denominar uma das formas de governo, ou um dos diversos modos com que pode se exercer o poder político. Designa a forma de governo na qual o poder político é exercido pelo povo ou pela maioria, que é o que distingue da monarquia e da aristocracia, onde o poder é de um ou de poucos. O Estado representativo conhece um processo de democratização ao longo de duas linhas: o alargamento do direito do voto até o sufrágio universal masculino e feminino e o desenvolvimento do associacionismo político até a formação dos partidos de massa e reconhecimento de uma formação política pública. Na passagem da democracia e da esfera política para a esfera social, onde o indivíduo é considerado em todas as formas, uma vez conquistado o direito à participação política, o cidadão das democracias mais avançadas percebeu que a esfera política está, por sua vez, incluída numa esfera muito mais ampla, a esfera da sociedade, e que não existe decisão política que não é condicionada ou determinada pelo que aparece na sociedade. Então, sempre a sociedade precisa estar a par do que está acontecendo. A democracia é o regime caracterizado pelos fins ou valores em direção aos quais um determinado grupo político opera,
Assim, foi introduzida a diferenciação entre a democracia formal, que diz respeito precisamente à forma de governo, da democracia substancial, que diz respeito ao conteúdo dessa forma. Na medida em que a democracia foi considerada como a melhor forma de governo, e a menos má também, mais adaptada às sociedades economicamente e civilmente, politicamente mais evoluída, a teoria das formas de governo em uso prescritivo simplificou a tipologia tradicional, polarizou-se em torno da dicotomia democracia e aristocracia, a passagem do significado valorativo positivo por negativo da ditadura ocorreu em decorrência do fato de que a ditadura se entende-se agora cada vez mais, não genericamente, o domínio de uma classe, mas de uma forma de governo, isto é, o modo que é exercido o poder, que antigamente era de modo coativo, agora cada vez mais vai de encontro com uma maior liberdade. É isso, pessoal, ficou meio cansativo, porque teve que dar uma lida para passar todo o conteúdo, mas o que eu queria passar é isso. Obrigada, viu, a atenção de todos. Obrigado pela atenção. É isso. Obrigadão.